Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para comentar com vocês rapidinho sobre um sonho que eu tive esses dias e eu ainda não tinha comentado. Eu comentei só com a minha irmã e eu tava esperando uma confirmação mesmo do Espírito Santo, né? Para ver se era um sonho espiritual ou não. E a mensagem vai queimando no meu coração, assim, de uma maneira que a gente percebe que sim, que é espiritual, né? E o sonho, ele fica muito fresco na minha mente, né? Porque eu sou uma pessoa que eu esqueço as coisas. Então, quando o sonho é espiritual, o sonho continua ali, né? E o meu sonho era que 2 cavalos brancos, assim, eles eram enormes, os cavalos, eles eram brancos, brancos. Só que no meu sonho não tinha ninguém montado, eles estavam sozinhos. Só que eles estavam vindo, gente, de longe, assim, só que eu via eles vindo e eles vinham numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande. E era que o vento vinha antes, é como que eles cortavam o vento, sabe? Então vinha aquela ventania, assim, que eram os cavalos. E eles vinham correndo, assim, na minha direção e tava o meu filho parado, assim. E eu entrava na frente do meu filho, assim, e os cavalos, eles desviavam, assim, com tudo, sabe? E daí eu acordei assustada. E eu fiquei, né, orando pro Espírito Santo, né, sobre o que quer dizer esse sonho. A revelação veio, não claramente, mas o que eu tenho para mim, assim, muito forte, é sobre como a urgência que nós temos de pregar o Evangelho. Eu escuto que Jesus está voltando desde que eu era muito pequena, assim, desde que eu me entendo por gente, eu escuto a frase Jesus está voltando, mas nunca os sinais foram tão claros, né? Aqueles que têm olhos vejam, aqueles que têm ouvidos ouçam, escutem, né? A mensagem, a internet, ela avançou muito a pregação do Evangelho, né? Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Inclusive tem um Evangelho sendo pregado, né? Inclusive é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando, né, de Deus. Eu estou pregando o Evangelho, né? Da minha maneira, cada um, né, faça da sua maneira. Só que uma coisa que eu gostaria de alertar aos irmãos também, que Deus, o Espírito Santo falou comigo esses dias, é sobre como também tem muita gente pregando um evangelho distorcido, e não necessariamente porque essas pessoas, elas querem fazer isso, porque muitas vezes eu penso que elas fazem isso sem se dar conta. Por exemplo, esse dia eu ouvi uma pessoa falando uma mensagem que aquilo me incomodou de uma maneira assim que eu não soube explicar na hora, que ela falando assim que Deus, ele não quer só que a gente leia a Bíblia, que a gente só fique na palavra dele, que a gente não faça mais nada. Deus, ele quer que a gente viva a nossa vida, que a gente tenha os nossos prazeres, que a gente faça coisas que a gente gosta. E aquela mensagem, de uma certa maneira, me incomodou. Eu até entendo, talvez, o que a pessoa quis dizer, mas uma coisa que eu tenho pra mim, assim, é que quando a gente ama tanto a Cristo, quando a gente, no meu caso, né, eu sou tão apaixonada por Jesus, eu sou tão apaixonada pelo Senhor, que nada mais importa. Tudo que eu faço, tudo o que eu quero fazer, se eu pudesse, gente, se algum dia Deus, ele me permitir, ele me der de presente isso, o que eu quero é passar a minha eternidade com Jesus. Eu quero estar no meu mundo físico com Jesus. O que eu quero é estar lendo a minha Bíblia 24 horas por dia, se eu pudesse. O que eu quero é estar orando. O que eu quero é estar comendo com o Espírito Santo. O que eu quero o que eu quero para minha vida é estar com o Espírito Santo, é estar nesse lugar, é estar nesse banquete, é estar na presença dele, entende? É isso que eu quero. Tudo que eu faço, a gente faz para a glória do Senhor. Então eu estou trabalhando com o Senhor. Eu convido o Espírito Santo para trabalhar comigo, eu convido ele para almoçar comigo, eu convido ele para estar comigo em todos os momentos. Mas, para mim, isso é uma mensagem perigosa, porque a gente vive num mundo tão corrido hoje em dia, que tão corrido, que se você for abrir mão de passar tempo com Deus para você fazer aquilo que você gosta, porque sempre, gente, buscar o Senhor, principalmente se você é um novo convertido, se você não é fácil.
Não é fácil, porque a vida hoje em dia a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, independente da sua rotina, né? Se você tem casa para cuidar, tem filhos. Se você é solteiro, mora com a sua mãe, a sua rotina é completamente diferente da rotina de uma pessoa que tem família, como no meu caso, né? Então, é corrido, gente, é corrido. A gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, você tem que ser diligente. Você tem que querer, mesmo que você tenha uma pilha de roupa para passar, para dobrar, para lavar, que você tenha casa para limpar, você tem que escolher estar com o Senhor, né? Eu vivo de certa forma que nada mais importa. Isso não quer dizer que tudo na minha vida. Não, eu tenho que ser organizada para colocar Jesus na minha agenda, entende? Jesus, ele é a minha agenda. Jesus, ele é a minha prioridade. O primeiro que eu faço todos os dias é passar tempo com o meu Deus. E tudo o resto é resto, entende? Tudo o resto é resto. Tudo na minha vida é secundário diante da presença do meu Senhor. A gente tem que viver para Deus de uma maneira que nada mais importe. E não, Deus, ele não quer sacrifícios. Ele não quer... você lê a palavra, você vê, né? Que Deus fala, vocês me honram com seus sacrifícios, mas cadê o seu coração? Deus, ele quer o nosso coração. Entende? Então, você amar a Deus de tal forma que o seu prazer seja Jesus. Você amar a Deus de tal forma que não é que você vai deixar de fazer as coisas para estar com Deus, ou que você vai deixar de... Não, você estar com Deus vai ser o seu prazer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se estou conseguindo ser muito clara, mas você tem a chance de ler 1 milhão de outros livros, mas você escolhe estar com Deus, você escolhe ler a Bíblia, né? Não quer dizer que você não vai ler outros livros. Eu leio 5 livros ao mesmo tempo, além da Bíblia, mas a Bíblia, ela sempre é a minha prioridade. Eu só vou ler outros livros depois que eu ler a minha Bíblia. Eu me recuso a ler outros livros antes de ler a minha Bíblia, entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você coloca Deus nesse lugar de que Ele é o seu prazer. Ele é. E daí, outras coisas são secundárias, entendeu? Por exemplo, eu assisto muito pouco televisão, muito pouco outras coisas, porque não me importa, entendeu? O mundo tá acontecendo 1 milhão de coisas, você viu? Não, também não quero ver, não me importa. Entende? Porque o meu lugar é em Deus, é em Jesus, é estar na presença dEle. Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Paz do Senhor.